Caio. Quero sim, querido. A prisão daquele rapaz que ele falou que estava recebendo para ser Black Bloc no Brasil, e há todo um contrato em cima disso. Lhe deu a impressão que eles estão tentando bolivarizar o Brasil, o Fidel castrar o Brasil. Parece que está ficando uma coisa. Fidel castrar, Fidel castrar mesmo. Seria uma tentativa de fazer isso aqui, esse tipo de comunismo? Está tão feia essa coisa no Brasil, cara. Será que eles conseguem? Não, eu não acho que consigam de jeito nenhum, como também o deputado, que foi a pessoa acusada de estar por trás disso. Pode ser que eu esteja totalmente enganado, eu não conheço o homem, não tenho qualquer relação com ele, não estou acompanhando no caso intimamente essas histórias, eu estou acompanhando tanto quanto todo mundo antigamente. Por isso eu ouso falar cada vez menos, porque antigamente eu, por razões diversas, não que eu buscasse, mas eu tinha muita informação privilegiada, informação de coisas que não eram publicadas, de coisas que eram censuradas nos mais altos escalões das redações, porque não convinha, não era hora, não se tinha que confirmar ainda com outras fontes fidedignas. Então, muita informação. Mas, especificamente sobre o que vem acontecendo nessas manifestações, eu tenho sido tão informado quanto todo mundo. Até os meus amigos que têm algumas informações privilegiadas, no Rio e em São Paulo, eu não tenho perguntado nada a eles. E também não temos falado muito ultimamente. E quando falamos coisas que nos interessam e não sobre outros fenômenos. Né? Mas hoje mesmo de manhã, eu vi, me postaram, fizeram um post ali sobre um amigo querido, que é quase um filho, não pelo convívio, não por nada, mas pelo conhecimento, pela antiguidade do relacionamento. Eu sou de fato amigo do pai dele, que é mais velho do que eu, talvez uns 8 anos, 9 anos. E ele era criança, ele é um pouco mais velho do que o meu filho Ciro. Hoje já tem anos que ele é uma figura pública lá no estado de São Paulo, mas eu o vi crescer e graças a Deus o vi não se desencaminhar, o vi manter-se de maneira bem razoavelmente coerente com o que ele anunciou que iria fazer na vida pública dele. E eu olhei ali para ele e falei, o fulano deve ter um monte de informações sobre algumas das coisas que estão acontecendo de modo imediato, pelo posto que ele tem, pelos acessos que ele tem, e me deu até vontade de perguntar a ele se ele tinha alguma coisa a esclarecer, não só sobre este assunto, mas especialmente no que vincula esse tipo de tema às participações políticas que estão sendo aventadas agora, ou que se vem dizendo há algum tempo que existem movimentos políticos por trás. Algumas vezes a gente percebeu que havia, até nas manifestações, bandeiras, mas eram coisas bem explícitas. Em outras ocasiões veio a denúncia de que eles estavam agindo subrepticiamente. Agora a coisa já vem para o nível da contratação, como se fossem mercenários à disposição de um projeto de natureza política. Que pode haver, meu Deus, no mundo político, em ano de eleição, cabe tudo nos corações amalucados, aloprados, insensatos. Mas, em geral, isso não é na intenção de fazer virar as regras do jogo. Em geral, numa democracia já estabelecida como o Brasil, é para tumultuar as impressões do jogo em alguma direção. Como, por exemplo, o que você me perguntou agora, o que eu vou dizer não tem nada a ver especificamente com a sua pergunta, mas ilustra o que eu estou tentando falar. Na década de 80, quando a gente estava saindo da ditadura militar e voltando ao regime democrático, a figura preponderante, eu diria, no que diz respeito a um certo marco ideológico de natureza
política, naquela virada, quando as primeiras eleições para governo estadual aconteceram, o fenômeno, a meu ver, mais forte, mais marcante, foi no Rio de Janeiro com Leonel Brizola, que foi eleito contra tudo e contra todos, junto com o Índio Juruna. Foi assim aquele protestaço mesmo da sociedade em relação àquilo. Agora, até chegar-se ali e haver aquela vitória do Brizola, meu querido, que houve de armação nos bastidores para que aquilo ali não acontecesse. E não foi na Globo a armação, embora na Globo também tenha havido àquela altura. Não sei se vocês lembram de como o Brizola bateu de frente. Ele naquele tempo demais tinha uma briga hostil entre ele e o Roberto Marinho, era ódio declarado dos dois lados. Eu tive, pela misericórdia de Deus, uma participação suave, mas importante, na diminuição dos embates, chamado pelos dois lados para fazer uma mediação. Pela misericórdia de Deus, mediei e creio que fui bem sucedido, porque parou o confronto, parou o conflito. O lado de lá me conversou, me pediu para mediar, eu vim aqui com o governador Brizola, conversei, isso já no segundo mandato do Brizola, e pararam, graças a Deus, porque só fazia mal à cidade do Rio, ao Rio, a tudo. Era o povo que pagava a conta daquela briga horrorosa e sem sentido. Pois bem, eu não estou falando que a aprontação foi feita nesse nível apenas das mídias e das influências. Não, eu estou falando de aprontação bandida para solapar a eleição. Aí quem é que me contou isso? Quem me contou isso já morreu. Gregório Gordo, Escadinha confirmou. Tem tudo a ver com aquela libertação, com a fuga do Gregório e do japonês de dentro da Ilha Grande, daquele tempo, prisão de segurança máxima, lá no meio do mar, e de presos políticos. E também, depois, o resgate que o Gordo teria feito de helicóptero, e resgatado Escadinha cinematograficamente de dentro do presídio de Ilha Grande. Foi notícia para todo lado. E era só o que se falava. Era o assunto. Lembra disso? Bom, depois eles são presos de novo, muita coisa acontece, enfim, eu acabo dentro de Bangu pregando a eles, a pedido do governador. Porque ninguém tinha coragem de pregar em Bangu, porque era um lugar de monstros. Nem o arcebispo queria ir lá dar bênção, tinha medo. Ninguém entrava. Aí ele falou: escuta, você tem coragem de entrar? Eu digo: será um privilégio. Abri a porta, eu fui, depois ficou um choque, porque todo mundo queria se batizar. Acabou que no final do ano eu batizei uns 15, eu, pastor Washington, levamos para lá um tanque e batizamos uns 15 lá dentro do presídio. E o Cacete Planeta ficou pegando aquelas imagens de cada um que a gente batizava. Pegava o Gregório Gordo e aí voltava com aquele cara grandão, aí o Cacete Planeta fazia uma gozação: lava mais esse, pastor. Era um negócio lá, mas era bom, era uma gozação diferente da de hoje, era assim uma gozação pro bem, para cima. Pois bem, então, uma vez que aquelas pessoas foram ficando próximas, como Isaías do Borel, que saiu já de Bangu, foi presidente do Comando Vermelho os últimos 20 anos, 25. Saiu e está morando num lugar do Brasil, eu sei onde ele está escrevendo um livro e me pediu para eu escrever o prefácio para ele, faz um mês. Olha só. E eu falei: pode legal, deixar, pai. manda as bases, manda o livro para eu ler, que eu faço o prefácio do teu livro. Ele está morando aí num cantão brasileiro. E uma editora vai lançar. Eu falei: claro, Isaías, manda aqui, eu vou ser honesto, como sempre tentei ser com todos vocês, a servir de tudo.
mas quer que eu faça o prefácio para com prazer do seu livro. Agora, é do meu jeito, falando com sinceridade sobre tudo. Legal, o bandido faz um livro e o pastor que faz o prefácio é muito engraçado. Eu batizei ele também lá, o Isaías do Borel. Ele me deu a casa dele, onde era um centro de macumba. Lá no Borel, lá no alto do Borel, ele me deu a casa de presente. Aí eu entreguei para o Pedro do Borel, e o Pedro do Borel, que já não está mais lá, passou para uma igreja, mas era um centro de macumba que nós consagramos. Inicialmente virou uma base de operações lá para a gente operar, depois eu passei para o Pedrão do Borel, e aí o Pedro me disse, a última vez que a gente falou, que tinha uma outra, acho que era uma igreja que estava funcionando lá, na casa onde o Isaías fazia sacrifícios humanos, sacrifícios de boi, sacrifício de tudo que você quiser para o diabo. Era um satanista da pesada e se converteu ao Senhor lá no presídio e sobreviveu lá no presídio, naquela terra de ninguém, né, de lei nenhuma, e saiu pela porta e não quer que ninguém, obviamente, saiba onde ele está. Ele está foragido ainda, né? Não, ele saiu. Aí ele saiu, né? Agora, um cara como ele sair, é sair para ficar foragido, senão matam hoje à tarde. Tem que sumir para sempre. Entendi. Um arquivo vivo de tudo. Pois bem, voltando ao tema, o Gregório, depois que saiu de lá, me contou. E eu fiquei tão impressionado com o que ele me contou que eu pedi para uma amiga repórter da Veja à época, em quem eu confiava e confio, tanto é que essa é uma informação que está com ela até hoje. Faz 20 anos. Eu disse, só se publica com os nomes das pessoas com a autorização dele, e ele disse, se eu não estiver aqui com a autorização minha. E eu nunca autorizei, envolve tanta gente, tantos nomes. Mas naquela época, o que eles diziam, o que o Gregório me contou e o Escadinho me confirmou, é que eles receberam 6 milhões de dólares para fazer o maior caos no Rio de Janeiro, para o Brizola não ganhar as eleições. Então eles contrataram aquilo que a gente via na televisão à noite, o Denis, antigo Denis da Rocinha, vestido de branco no alto das lajes, com aqueles fogos, ataque. Parecia guerra na Síria, só que o nome daquela guerra, que eles batizaram, era Guerra de São Pedro, porque era dando tiro para o alto, para não acertar ninguém. Mas o que eles fizeram? Pegaram aqueles milhões de dólares, compraram de munição, e como o Comando Vermelho naquele tempo era quase unânime no Rio de Janeiro, não tinha as outras facções, dava uma ordem que ia para todo lugar, uma ordem do Escadinha, do Gregório, do japonês, fechava um círculo de unanimidade em todas as comunidades. E a ordem não é guerra, é para atirar para cima, é Guerra de São Pedro. Enchiam de munições, passavam a noite inteira dando tiro para o alto. A cidade do Rio em pânico, os jornais, as TVs, só se falava nisso. E se o que a oposição ao Brizola vendia o Brizola está dizendo que eleito vai dar título de propriedade privada, particular, vai legalizar os lotes nas favelas, vai intensificar a cidadania do favelado, vai isso, vai aquilo, e olha só o que eles estão fazendo. Ficou aquele clamor de direita urbana, de asfalto, contra a favela e contra o Brizola, e a mídia estourando aquilo ali. A mídia só está dando uma notícia, mas a mídia não sabia o que era, o que estava rolando por trás. E eu vinha saber muito tempo depois. Contei para o meu querido amigo Nilo Batista. Foi tão chocante que ele disse, olha, é inacreditável se o Gregório não estivesse dizendo isso. Um cara da responsabilidade do Gregório, o gordo, dizendo, reverendo, o senhor sabe que comigo o negócio é morte ou é vida, eu não estou de brincadeira. Foi isso que fizeram, e foi seu fulano, seu Beltrano, foi não sei quem, dando os nomes de todo mundo. E ele vai citar isso no livro? Não, esse livro não vai sair. Ele já faleceu, mas esse livro não edifica. É tanta confusão, meu amigo, que como ele deixou na minha mão,
na minha mão ele morrerá, porque eu não vejo benefício. Não, estou falando nesse novo que vai ter o prefácio seu, vai ter ele vai lançar lá, eu não sei o que o Isaías vai fazer, eu só recebi o recado, a pergunta dele. Se eu faria, eu disse que com prazer faria. As sequências não estão nas minhas mãos, eu não sei o que é. Ou seja, pode ser que esteja acontecendo também isso, pagando as pessoas só para fazer uma confusão e não mudar o status quo, continuar o PT no governo. Né? Isso só fortalece esse status quo. Só fortalece esse aí, o que está presente. Então, num momento como esse, não se deve confiar em absolutamente partido nenhum. Todos são capazes de tudo, infelizmente. E aonde tem fanatismo, seja fanatismo religioso ou seja fanatismo político, toda loucura é possível. Porque ao fanático não existe nada que seja impensável. Nada. VNV TV, o canal é você.